Amém? 40 anos. Há alguns anos nós declaramos diariamente aqui em todos os nossos encontros que nós queremos que cada membro seja um ministro e cada casa uma igreja. E como esse ano nós queríamos falar de unidade, desde o início do ano nós falamos muito sobre unidade. Nosso jejum no início do ano foram 21 dias de unidade. 21 dias pela unidade, fizemos 21 cultos matutinos aqui, fizemos jejum de 12 horas todo dia, ministramos palavra para os irmãos, cultos aqui, pregados nas células, pela unidade. Aí vem essa pandemia, e fala que eu não posso ficar junto, que cada um tem que ficar longe. Então, aquilo que a gente já fala, já vive, tem que se tornar realidade na casa de todo mundo. Cada casa, uma igreja. Amém? Você pode dizer assim, a minha casa é uma igreja. Você falou com convicção? Fala de novo. A minha casa é uma igreja. Amém? Agora vamos falar mais bonito. A minha casa é a Igreja Batista Central em Una. Amém? Vamos juntos? A minha casa é a Igreja Batista Central em Una. E eu amo muito isso. Amém? Eu amo essa igreja, eu amo vocês. E eu sei que nós amamos uns aos outros. No amor de Cristo, no amor do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto nesta noite que o Espírito Santo estava colocando no meu coração e não me deixou dormir para falar desse texto, e eu pude refletir algumas coisas na madrugada para compartilhar com os irmãos. É interessante que o Espírito Santo não falha, Ele nos supre, Ele tem nos suprido com palavra. Ele tem nos suprido. Você não pode dizer que não tem recebido palavra do Senhor, porque eu tenho recebido, você tem recebido. Nós estamos ministrando. Se você perdeu alguma das ministrações nossas, vai lá no Facebook, resgata lá. Estamos publicando também todas as nossas ministrações agora no YouTube. Você pode ir lá, só a palavra. Amanhã, no mais tardar à noite, nós já vamos estar publicando as ministrações de sexta, de sábado e de hoje, no YouTube, no nosso canal. Acessa lá, se inscreve lá para a gente poder ter mais pessoas e poder depois fazer até ao vivo pelo celular. Então vai lá no YouTube, a Igreja Batista Central em Una, procura lá, se inscreve lá, para você receber a palavra que a igreja está ministrando. E eu quero ler um texto com os irmãos. Está lá em Atos capítulo 16, de 25 a 34. Atos capítulo 16, de 25 a 34. Nesses últimos 40 anos, como a Jéssica já disse aqui, há 40 anos atrás, 40 pessoas decidiram se organizar como Igreja Batista. Na época era a segunda Igreja Batista em Una, porque a primeira, a nossa mãe, a primeira Igreja Batista em Una, ali no distrito de Petição, ela é a nossa mãe, ela nos organizou como igreja, organizou outras igrejas. Nós temos irmãs, nós temos irmãs em Ibatiba. Nós temos a igreja de Ibatiba, a PIB de Ibatiba é nossa irmã. Nós temos irmãs, aqui a Nova Jerusalém, nossa irmã. Não me lembro se é de Trindade, eu creio que a de Trindade também foi organizada pela primeira de Una. Mas nós temos filhas também. Sabia que nós já organizamos 2 igrejas? Hoje a Igreja Batista Central em Ibatiba e a Betel foram organizadas pela nossa igreja, cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Temos uma congregação ali na Serrinha, como igreja do Senhor. Éramos segunda igreja e passamos a ser central porque estamos na sede. Mas hoje somos central porque queremos viver um evangelho equilibrado, cheio da presença do Senhor, guiados e movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém?
E nós agradecemos a esses 40 irmãos. Aqueles 40 irmãos tiveram uma visão de uma igreja. Hoje nós temos uma visão de uma igreja. E nós não vamos olhar só para trás, nós queremos olhar para frente, para ver a igreja que o Senhor quer que a gente seja a cada dia, em nome de Jesus. Eu hoje creio que a igreja é uma visão de multiplicação. Não somos mais 40, somos muito mais do que 40. E queremos alcançar muito mais do que 40 pessoas. Nós queremos alcançar centenas e milhares de pessoas para o Senhor Jesus. Irmos aonde eu sozinho não posso ir, só você pode ir. Eu sei que na minha célula, na sua célula, a igreja já foi em lugares onde ela nunca iria. Não é mesmo, Isaías? Na casa da sua sogra, né? Né, Renata? Não é verdade? Então, eu louvo a Deus. Quem aqui já recebeu um encontro da igreja na sua casa, uma célula na sua casa? Levanta a mão. Olha só, praticamente todo mundo. Quem não recebeu ainda, ó, fala, pode vir na minha casa, a igreja, porque a minha casa também é a igreja. Mas vamos ler um texto bíblico, vamos ler Atos 16, de 25 em diante. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos vocês e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Eu quero ler esse texto de novo, do versículo 31, do versículo 30 em diante. E toda vez que você ver escrito sua casa, você vai repetir comigo, sua casa. Do jeito que está ali, sua casa. Ok? Toda vez que você ver ali, ó, sua casa, você vai repetir comigo, sua casa. Versículo 30. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos os de sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa e serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se por haver crido em Deus. Amém. O Espírito Santo já está falando aqui com você. O Espírito Santo já está falando com você. Obrigado, Eduardo. Queria ter um genro assim, né? Deus já atendeu a oração. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo vocês da sua casa. Mas a pergunta que está aqui,
E que aquele carcereiro, na hora que ele viu que houve o terremoto, na hora que ele viu que aquilo tudo, que os presos poderiam ter fugido, as portas da prisão estavam abertas, não tinha nem energia. Ele pegou a espada, ele falou assim: eu estou perdido, eu estou condenado. Ele pegou a espada para tirar a própria vida. E os discípulos, vendo aquela cena, Paulo e Silas estavam presos porque estavam pregando o Evangelho. Eles estavam presos porque estavam pregando o Evangelho. E não pararam de pregar, mesmo sob risco de prisão e de perder a vida. Eles iam ser executados, iam ficar presos. Eles não pararam, e mesmo com as cadeias abertas, eles não fugiram. Eles falaram assim: para, não faça isso, nós estamos aqui. Ninguém fugiu, nós estamos aqui. O carcereiro pegou uma luz então, pediu luz. Ah, meus irmãos, quando alguém pede luz é porque reconhece que está nas trevas. O carcereiro pediu luz. Estava tudo escuro, ele pediu luz. Quem é a luz do mundo? Jesus. Quem é a luz do mundo? Eu e você. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Amém? O carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele estava ali sentindo que estava condenado. Os discípulos falaram assim: não faça isso, não tire sua vida. E ele perguntou: então o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Eles fizeram uma pergunta. A pergunta foi: o que eu devo fazer para ser salvo? É uma pergunta que quase todo mundo está fazendo hoje. Eu já ministrei a pergunta que todos estão fazendo hoje. Mas essa é uma pergunta que todos estão fazendo também, muitos estão fazendo. O que eu preciso fazer para ser salvo do coronavírus? Para não pegar esse vírus? Muita gente tem falado isso. Muita gente faz essa pergunta. O homem quer ser salvo de tantas coisas. Ele quer ser salvo do vírus, ele quer ser salvo da pandemia, quer ser salvo da doença, quer ser salvo da falta de dinheiro, quer ser salvo de uma enfermidade, quer ser salvo de uma luta, quer ser salvo de tantas coisas, de um acidente. O homem natural quer ser salvo da morte física. Mas muitos, e a grande maioria, não sabe que precisa ser salvo de algo muito maior. Não sabe que precisa ser salvo de algo muito maior. Na realidade, o homem natural precisa reconhecer que ele já está morto. Que ele já está condenado. E ele precisa realmente de uma solução. É uma realidade que já aconteceu na vida de todo ser humano. Nós já nascemos em pecado. E o pecado afasta o homem de Deus. O pecado gera morte. Morte, separação. Estamos separados de Deus, condenados. O homem precisa de um Salvador. Pergunta que aquele homem fez: o que eu preciso fazer para ser salvo? É interessante que ele fez a pergunta para a pessoa certa. Essa pergunta precisa ser feita para a pessoa certa. Hoje, se você perguntar para um cientista, estava conversando com a Eliane, com a Jéssica, com o Eduardo hoje na hora do almoço, comendo aquela lasanha abençoada de hoje, e
A pergunta que eu fiz foi assim: se eu perguntar para um cientista, o que a gente precisa fazer para ser salvo da pandemia? Ele falou, eu creio que a gente teve a resposta. Nós vamos pesquisar, nós vamos para o laboratório, nós vamos tentar achar uma vacina, um antídoto para neutralizar o vírus. Não é isso que o cientista vai tentar fazer? Se perguntar para o médico, se você perguntar para o médico, o que precisa fazer para ser salvo? Você vai usar máscara, você vai ficar isolado, porque se você pegar a doença vai ser complicado. Você perguntar, por exemplo, um aluno que está quase sendo reprovado, perguntar para um professor o que ele precisa fazer para ser salvo da reprovação, o professor vai falar o quê? Estuda. Se aplique, não é verdade? Se já tiver passado do tempo, não adianta nada, agora você já está reprovado, tenta fazer recuperação, ou repete o ano. Mas é interessante que ele fez a pergunta para a pessoa certa. Cada um do mundo, o homem natural, vê as coisas naturais. Eles não têm a solução. Aquele homem, ele estava condenado e em trevas, tanto ele quanto a família dele. Todos eles estavam condenados, né? Mas aquele homem fez a pergunta para a pessoa certa. Quem eram as pessoas certas ali? Os discípulos de Jesus, Paulo e Silas, homens que foram presos por pregar o evangelho, mas eles eram as pessoas certas. Eles eram as pessoas certas. Você sabe por que o carcereiro decidiu se matar? Quando ele viu que os presos podiam ter fugido? É uma explicação que, naquela época, o carcereiro, encarregado de qualquer prisioneiro, ele respondia por aquele prisioneiro, pela integridade daquele prisioneiro, com a sua própria vida. Mas não era só com a sua própria vida, a família dele morria também. Se um prisioneiro fugisse, a família morria e ele também morria. Se um prisioneiro morresse lá, a família morria e ele também morria. Então, aquele carcereiro estava o quê? Se viu o quê? Condenado. Ele se viu já morto. Então ele preferiu se matar para tentar salvar a família dele. Ele tentou se matar para tentar salvar a família dele. E nós vemos que os discípulos não permitiram, porque era a pessoa certa. Os discípulos estavam ali e ele perguntou: então o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Ao fazer essa pergunta, ele estava reconhecendo que já estava condenado. Eu preciso de luz, me dá luz, eu estou condenado, o que eu preciso fazer para ser salvo? E quando eles fizeram para a pessoa certa, quem eram as pessoas certas? Os discípulos. Os discípulos deram a resposta certa. Os discípulos deram a resposta certa. Qual foi a resposta que os discípulos deram? Os discípulos responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo você e os da sua casa. É por isso que os discípulos falaram na mesma hora: creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo você e os da sua casa. Quando aquele carcereiro ouviu isso fez todo sentido, porque ele sabia que os dele estavam condenados também. Quando eu reconheço que estou condenado, eu começo a ver que as outras pessoas que estão condenadas. Falar a verdade, vocês todos aqui que já aceitaram Jesus, agora vocês olham e veem tantas outras pessoas que ainda estão perdidas sem Jesus, não é verdade? Quando a gente reconhece que estava condenado e entrega a vida a Jesus, a gente começa a perceber o quão condenado está esse mundo. E o quão livre nós somos pelo Senhor Jesus. Amém? Então aquele carcereiro ouviu as palavras e aquilo fez todo sentido. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. Essa é a solução para esse mundo. Crer no Senhor Jesus.
você vai ser salvo e os da sua casa vão ser salvos. Mas é interessante que nós lemos esse versículo aqui e nós vemos que os da casa foram salvos, mas não foram salvos imediatamente. A Bíblia narra no versículo seguinte, projeta aí para mim, por favor. Versículo 32. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. É uma promessa, que se você crê em Jesus, tanto você quanto os da sua casa vão ser salvos. Mas alguém tem que pregar para eles, eles têm que ouvir a palavra. Eles têm que ouvir a palavra. Eles precisam de ouvir a palavra. Você pode tomar posse dessa palavra. Aquele homem tomou posse e levou os discípulos, e eles ouviram a pregação da palavra, e eles creram na palavra. A Bíblia narra que eles creram na palavra. Eles creram na palavra. E eles foram salvos. O texto diz, pode passar o versículo seguinte, ó. O texto diz que na mesma noite o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, todos eles foram o quê? Batizados. A prova de que você realmente foi salvo é crer em Jesus, mas a prova pública é você tomar o caminho do batismo. Não existe crente genuíno que entregou a vida a Jesus que fica deixando o batismo para depois. O batismo é a confirmação de algo que já aconteceu dentro de você. Aqueles homens ali, a família daquele carcereiro foi batizada imediatamente depois. Aquela casa toda foi batizada quando recebeu a palavra. O batismo não é algo para quando você ficar velho de crente, a vida inteira num banco de igreja. O batismo é para o início da vida cristã. Se você entregou sua vida a Jesus, creu em Jesus, você tem que dar o próximo passo. O próximo passo é se batizar. Você vai dizer para todo mundo que você está testemunhando que já aconteceu algo diferente no seu interior. A fé é a marca interior da salvação. O batismo é a marca exterior. Com o batismo eu mostro para o mundo que algo aconteceu aqui no meu coração. E essa família fez isso. E é interessante que foram batizados todos os da sua casa. Quando alguém se converte a Jesus genuinamente, o crente que se converte genuinamente aqui na Central tem trazido outras pessoas para Jesus. Eu tenho visto isso nas minhas células, e você tem visto isso quando você vê uma pessoa que crê em Jesus verdadeiramente, que é transformado pelo Senhor, que se batiza, ele muda de vida, e a família quer saber o que está acontecendo, e ele traz. Amém? Quem foi trazido por um amigo para o Evangelho? Quem foi trazido por um amigo? Um amigo te trouxe. Eu sei que um amigo te influenciou, orou por você. E você está orando por outras pessoas. Ou um familiar. Quando uma pessoa se converte genuinamente, ela vem para o Evangelho e traz as outras pessoas. Mas eu quero destacar uma outra coisa aqui. Quando a pergunta certa é feita para a pessoa certa, a resposta certa é dada. Aqueles homens a quem foi perguntado, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Eram o quê? Discípulos de Jesus. E eu quero perguntar para todos que estão aqui, o que nós somos? Eu quero ouvir mais alto. O que nós somos? Então, se alguém fizer a pergunta para você, o que eu preciso fazer para ser salvo? Quem vai responder? Quem tem que responder? Quem vai dar a resposta? Hã? Eu não estou ouvindo. Hã? É você e eu, cada um. Não precisa chamar o pastor, não. Basta você falar, creia no Senhor Jesus. Essa é a visão da nossa igreja. Cada um de vocês pode ministrar a salvação na vida de uma pessoa. Vocês têm autoridade do Espírito Santo para falar do amor de Jesus. Nós temos. Aqueles discípulos mesmo presos, eles não podiam falar, pastor, mas eu não vou pregar hoje porque eu estou passando tanta luta. Pastor, eu estou preso, eu nem vou pregar, coitadinho de mim. Pastor, eu estou aqui na prisão, vou morrer amanhã, não vou pregar para ninguém não. Eles pensaram nisso? Eles pensaram nisso? Eles pregaram, batizaram.
Converteram uma família pelo poder do Espírito Santo. Não pararam. Eles não olharam pandemia para parar de pregar o Evangelho, nem para continuar. Eles não olharam as circunstâncias, eles continuaram pregando o Evangelho. O discípulo verdadeiro não para de pregar o Evangelho, não para de viver o Evangelho, continua testemunhando a cada dia, na sua casa, de casa em casa, na sua família, nas redes sociais. O discípulo de Jesus verdadeiro vai identificar as pessoas que estão se matando, morrendo no mundo, que estão mortas. E vai dizer: não faça isso, eu tenho a solução para a sua vida. Essa igreja foi chamada para fazer isso. Essa igreja foi chamada, você está aqui porque o Senhor Jesus te chamou para fazer discípulo de todas as nações, para pregar o Evangelho da graça a todas as pessoas. Aqueles discípulos pregaram e evitou uma morte de um homem e de uma família inteira. Eles trouxeram vida para aquela família. Porque eles, sim, eram homens cheios do Espírito Santo, eles pregaram o Evangelho, não importando a circunstância. Eles não olharam a circunstância. Eu sei que você pode ter muito problema na sua vida. Eu sei que você talvez possa ter enfermidade na sua vida. Eu sei que você possa estar com cadeias na sua vida, mas se você é servo do Senhor, essas cadeias já quebraram em nome de Jesus. Você já foi liberto em nome de Jesus. Ele te livra em meio à circunstância. Ele te livra da circunstância. Então você tem poder e graça para falar do nome de Jesus. Você tem do Senhor o exemplo dos discípulos que estavam presos e não pararam de pregar do amor de Jesus. Amém? Como é bom a gente achar alguém que fala de Jesus para a gente. E eu acho maravilhoso como é bom achar alguém que quer ouvir de Jesus. Como é bom achar alguém que está sedento de Jesus, que eu não perco a oportunidade de falar. Você não pode perder essa oportunidade de falar de Jesus. Pode ser chamado de crente chato. Não, você é crente cheio do Espírito Santo. Você não consegue falar outra coisa, você é crente cheio de Jesus. Quando você leva o Evangelho para uma pessoa, você não tem noção de quantas pessoas vão ser influenciadas por causa daquela pessoa que você ganhou para Jesus. Aqueles discípulos tinham noção, creia, e vão ser salvos vocês da sua casa. Então você, a partir de hoje, já tem noção. Quando você ganha uma pessoa, você ganha a casa dela toda, em nome de Jesus. Amém? Fala amém aí, igreja. Quando você ganha uma pessoa, você ganha a casa dela toda. E aquela casa vai se tornar o quê? Uma igreja. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo vocês da sua casa. Aleluia. Quando você ganha uma pessoa, aquela pessoa vai se tornar, vai ganhar, aquela pessoa, você vai ganhar a casa daquela pessoa. E aquela casa se tornará uma igreja. Aleluia. Por último, a salvação tira você do isolamento. Está todo mundo querendo acabar com esse isolamento social, né? A salvação tira você do isolamento. A salvação tira você do distanciamento. Aquele homem vivia com medo. Eu fico imaginando aquele homem toda noite, todo dia, quando ele vigiava os prisioneiros, ele ficava com medo da família dele morrer, porque não era só Paulo e Silas que podiam fugir. Qualquer prisioneiro que estava nas mãos dele podia fugir e ele morrer. Isso era comum. Mas a Bíblia narra que quando ele se converteu, a Bíblia narra que depois deles serem salvos, aquele salvo começou a servir os discípulos, começou a tirar as vidas, ajudar. Quando a gente é salvo, a gente começa a servir na mesma hora na obra do Senhor. Quando você é salvo, você começa a servir na obra do Senhor na mesma hora. Um salvo verdadeiro já começa a ser discípulo e já começa a ser um ministro, ministrando na vida. A Bíblia diz, versículo 33, naquela hora, o carcereiro lavou as feridas, e levou eles e todos foram batizados. E o 34, olha como você sai do isolamento quando você é salvo. Você sai
da depressão, você sai do distanciamento, você sai daquela posição de não ter ninguém por você, porque você sabe que tem uma família de Cristo que te ama. Versículo 34. Então os levou para onde? Para a sua casa. Ele levou os discípulos para casa. E serviu-lhes uma refeição, e fizeram uma célula gostosa ali, e celebraram o amor de Jesus, e compartilharam o amor, e todos da sua casa se alegraram. Célula tem que ter alegria, a minha casa tem que ter alegria, quando a igreja se reúne tem que ter alegria. E os discípulos foram lá, e aquela casa passou a ser um lugar de celebração, um lugar de alegria, porque muitos creram em Deus, amém? A conversão te livra do isolamento. A salvação tira você do isolamento. Ela traz motivo para celebrar. A minha família estava condenada, eu estava condenado, não estou mais. A minha família estava condenada, não está mais. A salvação traz você para viver em comunhão com os outros filhos de Jesus, com os outros discípulos de Jesus. Cada casa é uma igreja. Quando uma pessoa é salva, a sua casa se torna uma igreja. Amém? Quando uma pessoa é salva, a sua casa se torna uma igreja. Você é a habitação do Espírito Santo. E aonde você está, Ele está. Amém? Viva isso. Viva essa realidade. Amém? Eu quero encerrar com algumas palavras sobre isso tudo que eu falei aqui. E por que eu preguei essa palavra? Sabe, já há 9 anos, 2011, nós declaramos, desde os primeiros trilhos de liderança que nós fizemos, reciclagem de liderança, lá com o pastor Alceni, nós declaramos que nós queremos, vamos lá? Nós queremos edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, cada casa é uma igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo através das células. Nós estamos proclamando nos últimos 9 anos que cada crente é um ministro, cada casa é uma igreja. Isso que está aqui não podia ser mais propício para a nossa realidade como igreja. Cada casa é uma igreja, vocês um ministro, cada crente um ministro. Nós estamos proclamando isso. Já multiplicamos muitas células. Já tivemos 57 células. Hoje estamos com volta de 30 e poucas células. Estamos reorganizando algumas. Mas eu creio que o Senhor vai te usar como ministro. Você vai abrir a sua casa para ser verdadeiramente uma igreja. E nós vamos avançar como nunca nesse tempo, porque é a palavra do Senhor, cada casa é uma igreja, cada crente um ministro. Deus tem restaurado vidas, Deus tem restaurado pessoas, e vai continuar restaurando. Tem aqueles que não querem, tem aqueles que não entenderam, tem aqueles que simplesmente desistiram, mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós vamos avançar, nós vamos olhar para Cristo e tomar posse das promessas dEle. E se tem gente que não quer liderar, Ele vai levantar outros líderes. E se tem outros líderes, vão levantar outros. E vai restaurar líderes que já pararam de liderar. É promessa do Senhor. Vai restaurar a liderança na sua vida. Deus vai restaurar o ministério dEle na vida de cada um. Em nome de Jesus. Porque esse é um tempo de levarmos salvação aos perdidos. Cada crente um ministro, cada casa uma igreja. Porque quando uma pessoa é salva, eu tenho vivido isso
há várias células, há vários anos. A cada ano, quando a gente entra em uma casa nova, primeira vez que a gente faz um encontro na casa de uma pessoa que nunca teve célula, é algo sobrenatural, é algo tremendo. Eu podia falar o nome das pessoas aqui, mas cada um sabe disso. Você que já recebeu a célula a primeira vez na sua casa, foi tremendo. Agora a gente não pode se acostumar, a gente tem que sempre sentir esse mover tremendo de Deus na nossa vida. E eu sempre sinto, hoje aqui, com os irmãos aqui, ontem com pouquíssimos irmãos, sexta-feira com menos ainda, teve dia que estava só a equipe transmitindo, a presença de Deus, no primeiro culto que nós transmitimos online, a presença de Deus foi, nós caímos aqui, né, Marcos? A gente orando aqui antes de começar, presença manifesta de Deus. Não abra mão dessa presença do Espírito Santo na sua vida. Um discípulo cheio do Espírito Santo, ele vai fazer uma coisa: pregar ousadamente o Evangelho. Ele vai testemunhar. Os discípulos cheios do Espírito Santo testemunham do Evangelho. Eu e você reconhecemos que a visão de Deus para a nossa igreja é que cada crente é um ministro, cada casa uma igreja. Nos últimos 9 anos, nos últimos 40 anos pregando Jesus, nos últimos 9 anos com essa visão, e nos próximos anos, caminhando no centro da vontade de Deus, nós vamos continuar proclamando que Jesus é o único que pode dar a vida, que as pessoas precisam de crer em Jesus. A mensagem do arrependimento é a mensagem mais atual que existe, e nunca vai ficar desatualizada. Creia no Senhor Jesus, reconheça que é pecador, entregue sua vida a Ele. O homem precisa reconhecer que está perdido, o homem precisa reconhecer que está nas trevas, e nós estamos aqui para dizer que em Jesus ele é resgatado, que só Jesus salva, que Cristo é a luz do mundo, que quando ele receber Cristo, ele também vai brilhar a luz do mundo. Você que está aqui hoje, você que está em casa, você pode crer em Jesus, e pode ser salvo, você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero te convidar para ficar de pé nesse momento. Eu quero te convidar para ficar de pé nesse momento. Se você tem alguém na sua casa que ainda não entregou a vida a Jesus, eu quero que você lembre dele agora nessa oração. Se essa realidade de crer no Senhor Jesus e ser salvos da sua casa ainda não é realidade na sua vida, eu quero que você tome posse dessa palavra hoje, para que aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus na sua casa possam ouvir o testemunho da graça de Cristo, você possa falar de Jesus para ele e eles possam crer em Jesus. Mas se você está aqui hoje, eu não sei, se você está aqui hoje e ainda não entregou a vida a Jesus, declare para o Senhor que você quer entregar a vida nele, você quer crer nele, você crê nele a partir de hoje, você crê nele e você toma posse da salvação e da vida eterna, e que você sairá daqui salvo, porque creu em Jesus, e a sua família também vai ser salva, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você, nós queremos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de todos os presentes aqui, Pai, de todos aqueles que estão ouvindo essa palavra de casa, Pai, de todas as pessoas a quem essa palavra chegar ao alcance, Pai. Ah, Deus, que possam, Senhor, reconhecer que estavam perdidos nas trevas, condenados, e que só Jesus é a luz, é a salvação. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito toque em cada coração, e que vidas nesse momento possam declarar que creem no Senhor Jesus, que recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e que tomam posse da salvação, e que nesse ato estarão levando salvação para toda a sua casa, como um ato profético, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que esta igreja continue proclamando o nome do Senhor com ousadia,
todos os dias, até a volta do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém.